Estamos aqui na casa do Corecon São Paulo, a casa do economista. Nós viemos aqui pegar um pouquinho sobre a reforma que aconteceu neste ano, entender um pouco como ficou a casa, como que ficou o ambiente e conversar também um pouco com os economistas, com os conselheiros, para saber o que eles achavam, se era mesmo aquilo que eles esperavam dessa comemoração de hoje. Estamos inaugurando agora um triênio da nossa gestão aqui, junto ao Conselho Regional de Economia. Tentamos produzir o máximo possível para que o Conselho se revitalizasse, tá certo? Reformamos a nossa sede social, procuramos desenvolver o Congresso Brasileiro de Economia e agora estamos aqui reinaugurando a nossa mansão, que é um patrimônio muito grande dos economistas e que, por razões diversas, ele ficou um tanto quanto abandonado durante 7 ou 8 anos e sofreu desgaste muito grande. Nós tivemos um pouco de trabalho para desenvolver essa reforma, mas graças a Deus concluímos e eu fico feliz em poder entregar a todos os economistas e à próxima gestão, evidentemente, esse novo marco de desenvolvimento que a gente conseguiu produzir, ok? Um grande abraço a todos. Esta casa pertence aos economistas desde 1978. Os conselheiros de então receberam uma ordem do Ministério da Fazenda de que todo o dinheiro arrecadado e que estivesse em caixa ao final daquele exercício deveria ser transferido para o Ministério da Fazenda, ou seja, os economistas tinham contribuído, mas o governo federal iria se apropriar desse dinheiro. O que os conselheiros fizeram? Ao invés de repassar esse dinheiro para o governo federal, eles resolveram adquirir um imóvel. E foi este o imóvel que pertence ao Conselho desde 1978. Sobre a questão da reforma, acho muito importante que nós preservemos um bem que é dos economistas. Então, nós já estamos pensando para o ano que vem o que faríamos com esta casa. Vender é uma hipótese, locar talvez seja outra hipótese, ou utilizá-la em favor dos economistas, dos estudantes de economia. Os conselheiros têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio do Corecon e vão pensar no melhor uso que ele pode ter. A gestão do presidente Barsi e essa gestão de conselheiros, todos, eles estão de parabéns, né? Todos estão de parabéns porque um dos objetivos sempre foi recuperar essa que é um patrimônio do Corecon. Um espaço que vai servir a todos os economistas, estudantes de economia, as próprias entidades, né? Então, toda essa gestão está de parabéns. Bom, ficou uma reforma maravilhosa, né? Muito bom ver a Casa do Economista sendo reativada, ter o patrimônio preservado, né, da nossa entidade, que é muito importante para a classe dos economistas. Então, estou bem feliz e bem satisfeito com o que encontramos aqui depois dessa reforma. A reforma da casa foi extremamente importante, inclusive essa casa foi comprada acho que em 1985. Eu estava no Conselho Federal de Economia e o pessoal de São Paulo comprou. Inclusive o sindicato, a sede do sindicato era aqui, eu fui diretor do sindicato. E é uma casa extremamente boa, foi um investimento importante e agora essa recuperação é ótima para o Conselho e que pode aí a gente utilizar melhor ela do ponto de vista de fazer debates ou uma parte do Conselho vir para cá. Então é muito importante e bastante positivo aí ter feito a reforma para que nós economistas, todos a categoria, possam usar. Então parabéns aí para a gestão, para o Barsi, por ter feito essa reforma. Estou vendo hoje a casa, a mansão aqui do Morumbi, que ficou pronta. O presidente Barsi está de parabéns. Eu frequentei muito essa casa, acho que 3 anos, na época que era sindicato. E realmente ela estava precisando de uma reforma e está maravilhosa. Piso, tudo. E estamos aqui para a inauguração. Que bom. Eu quero parabenizar o Corecon São Paulo, os conselheiros, os economistas, pela reinauguração desse espaço da Casa do Pacaembu. É muito importante que o Corecon São Paulo, em conjunto com o COFECON e o Sindicom São Paulo, né, possam desenvolver
atividades conjuntas em prol da categoria. E por que não dizer em prol do país? Porque, por exemplo, várias atividades como debates, seminários, cursos, poderão ser oferecidos que atenderão não apenas a categoria, mas a toda a sociedade brasileira. Parabéns a todos. Olá, e dando continuidade ao nosso evento aqui de reinauguração da Casa do Economista, nós vamos fazer a premiação do Congresso Brasileiro de Economia, brilhante congresso que nós tivemos no mês de setembro. Então, gostaria de chamar o professor Safatli, que vai fazer a entrega ao professor Valdir, que foi o presidente do CBE. Professor Safatli, a placa do professor Valdir. Chegamos num momento solene aí do nosso churrasco, momento de homenagear um ilustre economista, professor Valdir Pereira Gomes, pela sua atuação no Conselho Federal de Economia, pela sua atuação no Conselho Regional de Economia e, principalmente, agora em termos recentes, né, pela sua atuação na organização do Congresso Brasileiro de Economia. Professor Valdir, apesar de ser corintiano, o São Paulino está homenageando o senhor. Parabéns, muito obrigado. Eu queria agradecer de coração essa homenagem, ao mesmo tempo que me congratular com a gestão do Corecon São Paulo, pela organização do Congresso Brasileiro, junto com o Conselho Federal de Economia. E o nosso evento só foi um sucesso por conta da participação de todos os conselheiros do Conselho Regional de Economia, como do Conselho Federal de Economia, capitaneados pelos seus dois presidentes. Então, eu quero agradecer ao que eu chamo do Conselho Executivo do Congresso, do 24º Congresso Brasileiro de Economia, professor Luiz Barsi, professor Pedro Afonso, professor Antônio Corrêa de Lacerda, a vice-presidente do Federal, Denise Cassama, pela oportunidade que me deram, né, de presidir o 24º Congresso Brasileiro de Economia. Muito obrigado. E agora vamos, então, entregar a placa comemorativa ao presidente do Conselho Federal de Economia, professor Antônio Corrêa de Lacerda. Para entregá-lo, vamos chamar o presidente do Corecon, Luiz Barsi. Por favor, seu Barsi. É com bastante emoção que nós, ao inaugurarmos aqui uma nova fase da Casa do Economista, a gente contemple todos aqueles, e principalmente o presidente do COFECON, e o economista Valdir também, que se desdobraram e conseguiram realizar um 20º Congresso de Economia, de forma tal que os economistas alcançaram um ápice no que diz respeito ao desenvolvimento das matérias que ali foram tratadas. Por isso, eu me congratulo e parabenizo a todos, especialmente o professor Lacerda, a quem eu faço questão de entregar uma placa comemorativa deste 24º Congresso Brasileiro de Economia. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Barsi. Quero agradecer a todos. E queria registrar também um fato interessante que eu estou vivendo hoje, Barsi, que é o seguinte: eu era aluno de economia nos anos 80, início dos anos 80, e eu tinha um professor que era militante, muitos aqui o conheceram, que é o José Maria Arbex, infelizmente falecido precocemente. Mas ele nos incentivou, alguns alunos que eram do centro acadêmico, né, que éramos atuantes, dizer: olha, vocês precisam conhecer as entidades. E ele nos trouxe a um churrasco nesta casa. E depois eu conto um episódio curioso desse evento. Mas aí eu me interessei muito pelas entidades, tive a honra de presidir o Corecon no início dos anos, meados dos anos 90. Né? Muito jovem, olhando de hoje, eu era muito jovem, e que foi uma honra muito grande. E depois eu fui para o COFECON, acabei presidindo o COFECON pela primeira vez, lá no final dos anos 90, e entendi que a minha missão estava cumprida como dirigente das entidades. E me afastei de cargos, embora não tenha me afastado da militância. Claro, nas eleições, nos eventos, eu continuei participando. Mas o que ocorreu é que o Corecon São Paulo ele caiu em mãos equivocadas. Ao invés dos dirigentes trabalharem para a categoria,
e para o país, como todos que estão aqui têm um trabalho muito relevante, o Corecon foi indevidamente usado em proveito próprio. E eu, estimulado por muitos que estão aqui, Valdir, Safatri, depois você se incorporou, Odilon, Pedro Afonso, né? Também a ala jovem, lá o André, Rodrigo, Nancy, né? A Maria Tereza, que também estava aqui, resolveram me incentivar a voltar para o COFECON, depois de praticamente 20 anos afastado de cargos, embora não afastado do grupo. Então, por que eu acho simbólico essa casa? Primeiro, porque foi meu primeiro contato. Segundo, porque ela realizou aqui eventos importantes. E terceiro, porque quando eu assumi o Corecon, eu tinha um emprego muito bom e também era professor universitário, né? E as pessoas dizendo assim, não, mas quanto você ganha lá trabalhando no COFECON? Eu falei, ó, não ganho nada, pelo contrário, às vezes a gente gasta, né? Todos nós que usamos... não é possível, alguma vantagem tem. Eu falei, não, tem a vantagem do intercâmbio com gente muito interessante e com a oportunidade de retribuir à sociedade o que eu recebi, né? Que eu venho de uma origem muito humilde, meu pai era motorista, né? Minha mãe dona de casa, costureira nas horas vagas. Então, sem nenhuma demagogia, eu achava que era importante eu retribuir para a categoria e para a sociedade um pouco do que eu recebi, né? E as pessoas diziam, não é possível, alguma vantagem tem. Quando o Corecon caiu em mãos equivocadas, algumas pessoas me diziam, está vendo? Eu não falei? Os caras só entram lá para roubar. Eu falei, ó, você está totalmente equivocado. Você não pode tomar exceção como generalização, né? Então, por que eu estou registrando isso aqui? Nós somos um grupo heterogêneo. Por exemplo, o Valdir agora aderiu, você sabe, ele anda de vermelho, né? Você sabia disso? O Valdir anda de vermelho, né? Então, nós somos um grupo heterogêneo, tem corintianos, palmeirenses, são paulinos, tem, e de diferentes matizes ideológicas. E isso é muito bom, e diferentes atividades também, porque a categoria é diversa. Então, nada melhor do que você ter representatividade diversa. Mas eu vejo hoje o Corecon, o Sindecon e o COFECON, modéstia à parte, em mãos muito boas, de gente que trabalha para a categoria e para o país, e não usa das entidades. Então, eu faço questão, embora me alongando um pouco, de registrar isso aqui e te parabenizar, viu, Barsi? Você foi fundamental nessa nossa estratégia de retomada, e tem sido, e você, com toda a sua projeção que tem na sua atividade, bem-sucedido, poder dedicar à categoria. Então, meu obrigado também a você, tá bom? E agora, como o congresso foi realizado em São Paulo, vamos entregar a placa para o presidente Luiz Barsi, vamos chamar o vice-presidente Pedro Afonso Gomes, a conselheira Nancy e os demais conselheiros, Odilon, todos, para que, com o seu Barsi, entreguem simbolicamente essa placa de reconhecimento pela realização do congresso. E a todos que queiram estar aqui presentes. A Nancy, então, fará a entrega formal ao presidente Barsi. Bom, eu não sei se eu vou falar em nome de todos, mas em meu nome, eu quero agradecer ao presidente Barsi a gestão, que foi muito boa. O presidente Lacerda falou, e com toda a razão, que ele foi fundamental para a gente, para a retomada, né? E acho que o congresso, que eu já falei na plenária, foi um sucesso. Parabenizei o professor Valdir e todos os outros, e muito merecidas essas placas. Vocês merecem, então, de parabéns. Tá bom? Eu quero agradecer com todo o coração por esta homenagem que a gente está recebendo. A nossa intenção foi sempre produzir a gestão mais competente possível para que o Corecon e o COFECON e o Sindicom representassem uma unidade só junto aos economistas, tá certo? E eu quero crer que, muito embora nós estejamos de partida, esse pessoal que entra agora, Pedro Afonso e outros mais aqui, com certeza irão também desenvolver gestões extremamente competentes. Eu agradeço a todos e obrigado pela homenagem mais uma vez, tá ok?
Quero ressaltar mais um valor e mais algo que nós temos que agradecer ao presidente Barsi. No final de 2019, foi realizado um Congresso Brasileiro de Economia em Florianópolis e, pela primeira vez, não ficou nenhum candidato, né, nenhum Corecon se prontificou a organizar o próximo Congresso Brasileiro de Economia. Me lembro que fui com o presidente, que a ideia original do professor Valdir, mas depois a gente partilhou junto essa ideia. Eu fui daqui a Brasília junto com o presidente Barsi na reunião de presidentes de Corecon e disse a ele o seguinte: depois de tudo o que aconteceu nesses últimos anos no Corecon São Paulo em relação ao COFECON e aos demais Corecons, São Paulo está devendo para os economistas brasileiros a realização desse congresso, porque nós tínhamos condições de fazer e talvez nenhum outro tivesse essas condições que nós temos para fazer esse congresso. E o presidente Barsi, com toda a sabedoria dele, que nasceu do seu curso de economia, da sua prática, mas posso lhe dizer, com certeza, embora não estivesse nesse momento, desde aqueles 12 anos, quando engraxava sapato para sobreviver, essa sabedoria da vida fez ele intuir as coisas importantes da vida. E uma das coisas importantes são as entidades dos economistas e o Congresso de Economia. Então, além de tudo que ele já se esforçou para o Congresso, tem essa intuição de que São Paulo deveria retribuir aos Corecons e ao COFECON tudo aquilo que, infelizmente, foi deixado de lado por alguns anos. E hoje nós estamos, São Paulo, dando o exemplo para o Brasil. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar o Corecon pela reinauguração desse espaço, né? Parabenizar aqui o presidente Barsi por essa iniciativa e o apoio de todos os conselheiros. E assim como, né, o nosso colega Lacerda comentou, foi aqui, nesse espaço, que em 2004, 2005, 2006, tive o privilégio de representar a então Faculdade de Economia do Mackenzie, ao qual estudava, na gincana de economia. Então, tenho boas lembranças aqui, né, desse momento. Então, uma satisfação poder estar aqui na reinauguração desse espaço e parabenizar a todos os conselheiros por isso. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar o Barsi, o Valdir e o Lacerda pela organização do Congresso. Tá? Lógico que foram as entidades que estavam por trás, mas eles capitanearam, que foi extremamente importante. E um congresso é um momento em que você tem um amplo debate das ideias mais diferentes sobre a economia, as interpretações, e isso aconteceu nesse congresso, extremamente democrático e participativo. Então, parabéns aí aos três, e aqui a reinauguração dessa casa. Inclusive, eu queria dizer, quando ela foi comprada, eu estava no Conselho Federal de Economia, foi em 83, 84, que o Arbeck estava e vários outros companheiros. Então, desde aquela época eu venho acompanhando, depois aqui foi a sede do sindicato, que eu era diretor, e foi um momento importante também. E agora, essa reinauguração vai possibilitar que ela seja usada em benefício da categoria, para que haja debates, reuniões, etc. Parabéns aí ao Barsi aqui e ao Conselho pela reforma da casa. Oi, boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui, fazer parte deste momento de inauguração dessa casa. Presidente, parabéns, ficou realmente muito bonita, quase não a reconheci. E dizer que isso é um espaço importante, né, para o economista, e o presidente tem valorizado isso, dar esse espaço para os economistas, e também a questão do congresso, que foi maravilhoso. Nós podemos participar com palestras, conhecemos muitas pessoas, palestrantes, conhecimento, e isso tudo só engrandece a nossa profissão. Parabéns, presidente, parabéns para todos pelo congresso, que foi maravilhoso.